Amém, graça e paz. Glória a Deus. Estamos aqui mais um domingo para entrar na presença de Deus. Recebemos da sua palavra a boa semente em nosso coração. Eu abro esse culto de hoje com uma passagem de 2 Pedro, a partir do verso 16. Capítulo 1, verso 16, porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: este é o meu Filho amado, em quem eu me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos esta voz, vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazei muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo o dia se ilumine, e a estrela da alva nasça em vossos corações. Pedro, testemunho ocular da majestade na transfiguração de Cristo no Monte Santo, diz que de maneira nenhuma ele ministra sobre fábulas ou coisas inventadas, fazendo conhecer às pessoas somente Jesus e o seu poder. E mais ainda, que a luz do Evangelho possa ser a luz que ilumine os nossos corações e nos conduza direto a Cristo pela misericórdia dele. Em nome de Jesus, Deus, entregamos esse culto diante do Senhor. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados e que o Senhor fale conosco hoje, Pai, em nome de Jesus nesse dia. Em nome de Cristo Jesus, no dia aqui na terra, os dias dos pais, que o Senhor abençoe cada pai, Deus, em nome de Jesus, cada mãe também, em nome de Jesus, e Deus, que o Senhor possa iluminar os nossos corações através da Tua palavra, amém. Glória a Deus, amém. Vamos lá.
nos permite passar, é para o nosso bem, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém. Amém, Jesus. Aleluia.
forte no teu amor, Senhor. Oh, Jesus. Vem reinar, Senhor. Vem reinar, Senhor. Meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, reinar em mim, Senhor. O meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. A beleza que há em ti, tu és para mim mais que tudo aqui. Reina em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim, poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. Senhor, aleluia, Senhor. Reina, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a
Declare ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos te agradecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Jesus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, Jesus. Glória a Deus, amém. Podemos sentar, queridos. Obrigado, Rose. Conforme havia proposto no meu coração, não é nada do que às vezes algumas pessoas falam, não, porque Deus falou comigo, não é nada disso. Apenas havia proposto no meu coração de que voltaria a liberar a igreja presencial, encararia como um sinal de Deus assim, se Bauru voltasse para a fase amarela. Por quê? O que houve? Em determinado momento, quando Bauru fechou, abriu, ele foi para laranja. E aí, devido a algumas pressões, criou-se um alaranjado especial, assim, aonde permitiu-se abrir as igrejas presenciais, mas não era muito indicado. Então, eu esperei passar bastante isso, toda essa briga política que houve, principalmente entre os nossos vereadores, prefeito e governador, né? Infelizmente,
As pessoas pensam mais nos fins políticos do que naquilo que realmente é real, e isso é uma lástima, e não acho que não é um privilégio somente nosso de Bauru, é uma coisa que acontece no mundo todo, a gente vê isso daí. Mas, e aí, essa semana, mesmo ainda eu converso bastante com a Rose, que trabalha lá no Hospital Estadual, semana passada estava com 100% dos leitos de UTI tomados, essa semana já desceu para 90%, alguma coisa, acho que 90%, e o governador passou o Bauru para a fase amarela, conforme eu tinha, falando assim, Senhor, quando chegar nessa fase a gente pode reabrir e tal. Conversei com os pastores também, tem ressalvas, outros não têm ressalvas. Enfim, eu acho que a gente vai precisar, de alguma forma, continuar tomando os cuidados, porque nós tomamos ainda, que se a gente vai no supermercado, vai na farmácia, vai, às vezes, em churrascos, e tudo assim meio, como que fala assim, tomando as medidas necessárias, por que não ir à igreja? Correto? Então, acho que nós temos sim que reabrir agora, de acordo com isso, e vamos já, a partir dessa quarta-feira, então, estar de portas abertas aqui, a equipe toda com álcool gel, máscara, os acolhidos vão ficar nessa parte da frente, aqui mais próximos, Vamos separar aqueles que já estão aqui em quarentena, em tratamento, vamos depois deixar um espaço grande até as cadeiras daqueles que vêm para fora, e eu acho que vai dar tudo certo. Contamos sempre com o favor de Deus e a proteção de Deus. Amém? Glória a Deus. Também hoje é Dia dos Pais, Que Deus possa abençoar todos os papais da comunidade Vida e Paz, em nome de quem é pai aqui que está. Amém? Que o Senhor abençoe, a sua família, em nome de Jesus, os seus filhos, e que a gente possa ser um bom exemplo para os nossos filhos, É importante isso, apesar dos erros que cometemos no meio do caminho, é importante que a gente possa sempre transmitir para o filho uma honestidade, uma sinceridade, mesmo às vezes quando erramos e quando acertamos, e eu sei que quando nós demonstramos principalmente que nós somos tementes a Deus, queremos servir a um Deus vivo, conforme a orientação bíblica, não inventando coisas como a gente leu no início, que Pedro falava, a gente não fica pregando coisas que a gente acha, a gente prega aquilo que está na Bíblia, que é Jesus Cristo, morto e ressuscitado, Salvador e Redentor daquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então eu creio que a nossa família, e tudo que nós fizermos prosperará, terá a proteção do Senhor. Apesar, às vezes, assim, é sempre... isso se conquista com esforço também, porque nós temos que nos esforçar, não pense que é só pôr aí, então eu sou eleito, salvo, põe a mãozinha aqui, Deus é que faz tudo. Não, a gente já estudou nessas semanas passadas aí, e eu acho que eu nunca preguei tanto em toda a minha vida conforme essa pandemia. E eu confesso que essa época é sempre muito difícil, eu sempre fico doente, ou é por causa da sinusite, ou eu tenho dor de garganta, e enfim, eu sempre tenho que me desdobrar para estar aqui. Eu sei que tem bastante gente orando por mim, e louvo a Deus pela vida de vocês, amém? Glória a Deus por isso. Vamos abrir lá no Gênesis, The Beginnings. Muito bom. Capítulo 6, para a gente começar. Seis
é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. Gênesis 6:6. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente seu coração. Cara, Deus tem coração. Sensacional, né? Deus, esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Oremos então. Deus querido, muito obrigado por podermos estar aqui. Como lemos na tua palavra, contudo a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Demonstra hoje, Deus, a tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Que a tua palavra seja a boa semente lançada no nosso coração, Deus. E que possa frutificar segundo aquilo que o Senhor a enviou, cumprindo o propósito que o Senhor a predestinou, Pai, para nossas vidas. Que possa frutificar 30, 60 e 100 por um, pela tua graça e misericórdia. Amém. Então nós vemos aqui que Deus, porque virou uma bagunça, até chegar nesse momento aqui, houve a guerra no céu, 1/3 dos anjos, junto com Satanás, foram enviados para cá. E Jesus, é claro, quando diz, vi Satanás caindo como um cometa. O livro de Daniel descreve bastante essa questão da rebelião no céu. E enquanto eles estavam aqui, pegaram as filhas dos homens, fizeram uma balbúrdia nesse trecho que nós lemos até aqui da Bíblia. E aí a gente vê que o mundo toma uma magnitude totalmente ao contrário do propósito com que foi criado, e tudo isso, lógico, causado pelo mal, né, que veio até a terra. Então Deus fala assim: eu quero fazer um reload, quero fazer, né, dar um reboot, vou começar do zero de novo. E ele então olha um homem, um pai de família, uma pessoa que andava segundo o coração dele, entendendo as coisas de Deus, mantendo um relacionamento com Deus, mesmo em tempos obscuros, como eram aqueles tempos e como é hoje. Eu acho que os tempos são obscuros, apesar de termos bastante coisas legais no mundo, apesar do mundo ter melhorado muito em termos, né, do que nós conhecíamos há anos atrás, de tecnologia e tal, mas a gente vê que os números de violência só aumentam, de feminicídio, de genocídio, de adultérios, de assaltos, mortes. Eu certa vez li que hoje estão acontecendo no mundo, se não me engano, 23 guerras. Só para vocês terem uma ideia, coisas que não chegam até nós, né? O número de pessoas que morrem diariamente é absurdo por todo tipo de maldade, fome e assim por diante, por ditadores e vai. Eu acredito que não seja muito diferente daquela época. E Deus, então, ele pega e demonstra, o Senhor demonstra a sua graça e misericórdia para um homem, um pai de família. E eu quero que a gente pule lá para Romanos, no capítulo 9, sem tirar daqui porque nós vamos voltar.
Romanos no capítulo 9. No verso 15, diz assim: porquanto ele declara a Moisés, Deus fala assim para Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, fica claro que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Então não depende de nós isso. Deus olhou o mundo ali e ele então focalizou, e quando ele focaliza, ele demonstra, como diz o verso 8 de Gênesis 6, ele demonstra a misericórdia sobre um homem e sobre uma família. Da mesma forma em que ele fez comigo, e da mesma forma com que ele fez com você. E da mesma forma, ele induziu e colocou uma missão para esse homem chamado Noé. E da mesma forma, colocou uma missão para as nossas vidas. Se nós olharmos em Gênesis 5:32, eu gosto muito dessa questão, né? Quando Noé completou 500 anos, ele já tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Entre o capítulo 32 de Gênesis 5 até o capítulo 3 de Gênesis 6, a gente vê assim, que os homens viviam muito tempo. Viviam muito tempo, 900 anos, 700 anos. E então Deus, ele coloca no coração dele também, fala assim, ó, não é bom porque o meu espírito fique muito tempo com o ser humano. E no verso 3 do capítulo 6 de Gênesis, ele coloca, então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, portanto ele não viverá além dos 120 anos. Isso é uma coisa que Deus colocou ali no princípio das coisas, né? Quando ele viu que o homem, porque Adão e Eva eram seres que não morriam, eles eram eternos, tá? E a partir do pecado, então o homem começou a morrer. E começou a viver menos, até que chegou um ponto em que Deus colocou 2 pontos ali, ó. 2 pontos, não vamos passar de 120. E nós vemos pessoas que passam de 100, né? Mas não vemos pessoas que passam de 120. Acho que nunca vi uma notícia de uma pessoa que passou de 120 hoje. Apesar de a vida já ter sido bastante prolongada. Na Idade Média, vivia-se no máximo 32 anos de idade. Morrer com 25 e 30 anos era uma coisa muito comum. Hoje a média no Brasil é de 75 anos, e se não me engano no Japão é um pouco mais, acho que é 82. Mas enfim, a gente só queria ressaltar isso aqui, que assim, Noé era um cara experiente, né? E aqui a gente vê Deus aprumando as coisas para o jeito que Ele quer que seja. Não do jeito que nós queremos que seja, mas do jeito que Ele quer que seja. E Ele começa a colocar alguns limites aqui. Então agora nós vamos ver no capítulo 6, o verso 18. Por favor, vamos lá. E Deus estabelece uma aliança com Noé. Ele diz assim, ó. Começar no 17, a gente pode dizer, ó, da minha parte mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem de debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo o que há sobre a face da terra deve perecer. Mas estabelecerei minha aliança contigo. Isso é sensacional. E entrarás na arca. Tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos,
contigo. De tudo o que vive, de tudo o que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie, de todos os répteis do solo, virá contigo um casal para o conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo o tipo de alimento e armazena-o, e isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Sensacional essa mensagem. Se nós olharmos profundamente, quando ele diz no verso 18 que ele estabelece uma aliança com Noé, nós vemos que Jesus estabelece uma aliança com o povo. A nova aliança. Deus é um Deus de aliança. É um Deus que promete e é um Deus que faz alianças. E alianças são o quê? Compromissos. Então, aliança é um compromisso. E Deus cria, então, um compromisso com Noé, de salvá-lo da sua ira, salvá-lo da destruição. E Jesus faz a mesma coisa. Ele diz, aquele que crer em mim, será salvo. Então, Jesus é a representatividade da arca. Porque da mesma forma em que ele conclui a obra, o verso 22, Noé faz tudo o que Deus lhe ordenara e conclui a obra, quer dizer, ele vai até o fim. Ele começa a construir a arca. Ele começa a construir Jesus. Porque a arca é a salvação. A arca, entrar na arca é o que nós estamos fazendo. Construir a arca é o que nós estamos fazendo. Porque a arca é Jesus. E é uma coisa que, olha, o verso 6 do capítulo 7, só para vocês entenderem. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as muitas águas sobre a terra. Veja bem, quando ele foi chamado a construir a arca, ele estava com 500 anos. E quando chegou o dilúvio, ele estava com 600 anos. Demorou 100 anos para concluir a arca. A pergunta que Deus sempre me faz é, você fala assim, nossa, mas eu estou há tanto tempo na igreja, e nós devemos olhar, porque tem aquele filme, que é uma comédia, em que agora tem um dilúvio, ele tem que construir a arca também, ele é um político, Esqueci o nome do filme. Como que chama? O Todo-Poderoso, isso aí. Então, assim, é muito legal, por quê? Porque para você construir a arca, existe, sabe, a madeira certa. Deus, ele instrui o tamanho aqui. Ele instrui, eu não quero ler isso daqui agora. Mas ele fala, tem que ter tantos metros, tem que usar tal tipo de madeira, tem que usar o betume por dentro, tem que fazer 3 andares. E ele diz claramente, você tem que ter estoque, um lugar para armazenar alimento. E se nós jogarmos isso daí, nós temos que ter lugar para armazenar alimento, que é a palavra. Se nós vermos o que demora para construir Cristo, porque uma coisa é nós ouvirmos a voz, como nós lemos em Pedro no início do culto, Pedro diz que eles, todos que estavam ali, ouviram a voz que veio dos céus, falando, este é o meu filho amado. Ouvir a voz de Deus, falar assim, eu quero que Deus fale dessa forma em voz audível comigo. Olha, eu não digo que ele não vai falar, mas pode ficar esperando. Por quê? Porque isto tudo aconteceu antes dele enviar o Espírito Santo. Então Deus falava, aparecia, tal. Depois que enviou o Espírito Santo, tudo é pela fé. E Jesus representa aquilo que nós precisamos construir
para sobreviver. Não é uma coisa que você faz, eu fui lá, eu confessei Jesus, né? Porque não diz assim, eu aceitei. Quem te aceita é Ele. Você confessa. Eu confessei Jesus, né, como meu Senhor, do fundo do meu coração, publicamente, como meu Salvador, perfeito. E está tudo certo, não está. Quando você faz isso, faz essa confissão, você nada mais está fazendo do que falar, amém, Senhor, eu vou começar a construir a arca. Porque se você fica de fora da arca, você perece. Se você não estiver nesta arca, e Jesus te salva do quê? Justamente da ira vindoura de Deus. A salvação, Ele vai me salvar do quê? Vai salvar da ira de Deus. Entendeu? Isso é fato, ele é amor, lógico, mas Ele também é justiça. Então a gente precisa entender o porquê que nós somos salvos. Isso não pode ser uma coisa emocional. Não pode ser uma coisa em que você simplesmente chora e você louva tal, e amanhã mantém os mesmos hábitos que mantinha antes disso. É necessário nós cultivarmos novos hábitos. Quando Noé foi chamado por Deus, Deus falou assim, cara, você precisa construir a arca. Eu tenho certeza que aquilo tomou um tempo absurdo na vida dele. Aquilo tomou uma energia absurda para ele e para a sua família. E a palavra é bem clara, ele fala assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, quando Deus fala aqui no verso 18, né? Eu estabelecerei minha aliança contigo e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. Por que era importante entrar os genros? Quer dizer, as noras. Porque dali eles iam começar um novo povo, entendeu? Então é importante porque a família, o contexto de Deus é que a família seja salva. Paulo, ele explicitamente diz assim, olha, se o teu marido não acredita em Deus, e você acredita e ora, ele é santificado pela tua fé. É mole. Aquele que crê santifica a família. Lógico que aquele filme que a gente assistiu de Noé é uma coisa fantasiada, mas com certeza zombaram dele e com certeza vai saber como era essas mulheres ou as pessoas que estavam ali. Aqui a impressão que eu tenho que tudo que a Bíblia não diz é especulação. Mas a impressão que eu tenho aqui não tem nada a ver com aquele lance do filme. A impressão que eu tenho aqui é que toda a família focou junto na construção dessa arca. E a gente precisa entender isso daí. Verso 7, eu gosto demais aqui, o capítulo 7, verso 1. Então o Senhor ordenou a Noé, entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. Vamos entender. Não é justo porque ele é bom. Deus fala aqui que todo homem, se você ler depois esses capítulos de Gênesis, todo homem já nasce com a maldade no coração. Mas esse justo aqui se nós olharmos o verso 8, contudo Noé, o Senhor demonstrou sua graça, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia, da mesma forma que Jesus demonstrou para aqueles que creem a tua graça e misericórdia, então nós fomos justificados pela fé em Cristo, e da mesma forma que Noé se torna justo, porque Deus demonstra por ele graça e misericórdia, como nós lemos no capítulo anterior. Então, de todos os animais puros, tomarás 7 pares, macho e fêmea dos animais que não são puros, tomarás apenas um casal, macho e fêmea, porque o que era puro? Ele separa, né? Por exemplo, o porco, ele considera um animal que não é puro, porque vivia em muita sujeira.
verso 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Assim Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Verso 16. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea de tudo que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta por fora. Veja bem, isso não é uma coisa... Se nós atentarmos a esse detalhe, qual o detalhe? Tipo assim, eu posso então abrir a arca a hora que eu quero, eu posso fazer o que eu quiser? Não. A partir do momento em que você entra na arca, aqui tem uma mensagem muito forte. Você não pode mais sair. Você não consegue mais sair. Por quê? Porque é Deus que fechou você ali dentro. Como eu sempre tenho dito, Jesus seria um péssimo pastor se ele perdesse ovelhas. Amém? Não perde. Nenhuma daquelas que o Pai me enviou se perderá. Ele foi bem claro com isso. Então nós vemos aqui que Jesus, a arca é a representatividade de Jesus. Uma vez em Cristo, né, Deus jamais vai deixar que você fale, eu estou desviado, você está nada. O filho pródigo, vamos entender essa questão do filho pródigo. O filho pródigo, quando estava comendo a comida de porco, ele deixou de ser filho daquele fazendeiro? Não, ele ainda era filho. Eu vou dizer uma coisa a mais assim, se você olhar uma nota de R$100 cheia de cocô, ela vale menos que R$100? Não, ela continua valendo R$100. A gente precisa entender o que é ser filho. A gente precisa entender o que é o Pai que nós temos. Nós precisamos entender que Ele nos justificou, Ele nos escolheu para estarmos na arca, só que a função nossa é da construção dessa arca. Eu gosto do verso 22 do capítulo 6, que Noé concluiu a obra. Nós temos que concluir isso que Deus pediu para nós fazermos. Ele é fiel e justo para aperfeiçoar, né, para nos manter ativos naquilo que Ele começou em nós. Pode ser que você se distraiu, pode ser que você imagina aqui, né, ele demorou 100 anos, o cara tinha 500, né, quando o dilúvio aconteceu, ele tinha 600. A gente fica imaginando tempo para Deus. Para nós, pode ser uma coisa longa. Para Deus, né, diz que um ano é como um dia. Você imagina, então, alguns meses, o que são para Deus, são algumas horas. A gente precisa entender que não deixamos de ser filhos em nenhum momento quando nós fomos justificados por Jesus, amém? Perfeito. Deus fecha a porta por fora. Verso 17, durante 40 dias permaneceu o dilúvio sobre a terra, cresceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevada acima da terra. As águas subiram e se avolumaram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as muitas águas. Existe uma versão do Ferreira que diz, a arca andava sobre as águas. Mas é a figuração tão perfeita de Jesus, porque Jesus andou sobre as águas. Jesus flutuou sobre as águas. E mar na Bíblia geralmente é problema, pode ver. Ou tem que atravessar o mar, tem que abrir o mar, e aqui é a mesma coisa. Por isso que diz que na nova terra já não terá o mar. Então, os problemas ficam embaixo, ficam para trás. Quando você está com Cristo, você está selado numa arca que está acima disso. Agora, aqui não diz que a arca não passou pela turbulência e pelos mexidões e de tudo que passou daquela chuva. Não. Você estava ali, né, reservado, passando por toda essa mudança que Deus está fazendo na humanidade. E Ele continua fazendo.
A diferença é que as coisas do Velho Testamento eram sombras das novas. E eu sempre digo isso, se eu olho para a parede, estou vendo a sombra do Vitor ali, pela sombra eu não consigo ver a cor da camiseta dele e nem o rosto. Mas se eu olhar para ele, eu consigo descrevê-lo. Então as pessoas, quando o autor de Hebreus diz que as coisas do Velho Testamento eram como sombras das do Novo, dá para entender perfeitamente nessa analogia que a gente enxergava, as pessoas enxergavam uma coisa, mas não sabia realmente o que era. E hoje nos é revelado pelo Espírito Santo o que é isso. O que é a arca. O porquê que tudo isso aconteceu. Porque Gênesis e até o Apocalipse anuncia Jesus o tempo todo. A Bíblia, em todo o tempo, anuncia o Cristo. Em toda situação, se nós pegarmos, é muito fácil, Cris, pegar uma situação e falar, nossa, Jesus fez uma coisa parecida. Nossa, isso daqui parece uma atitude de Jesus. Se a gente bater isso daqui no liquidificador, a palavra que vai sair é Filho de Deus, Jesus o Senhor. Só, a Bíblia só anuncia Ele. E nenhuma pregação deve ultrapassar isso, porque o que nós temos que pregar é Ele. É estarmos na arca, é dedicarmos um tempo para construir isso. E isso se constrói com oração, se constrói com estudo, se constrói com devocional, se constrói em vir ao culto, em estar na comunhão dos santos, em estar jejuando. Há quanto tempo você não jejua? Algumas coisas só se vencem com jejum e oração. E principalmente deixando todo esse medo de lado, Jesus, verso 19, as águas aumentaram cada vez mais sobre a terra, e as mais altas montanhas que estão sob todo o céu foram totalmente cobertas. As águas subiram até cerca de 7 metros acima da maior montanha da terra. Queridos, no Everest, no pico do Everest, trouxeram amostras onde lá em cima tem conchas, tem coisinhas de mar, né? Tudo congelado lá. E já cientificamente se fala, mas isso é uma alegoria. Olha, eu decidi uma coisa na minha vida. Se a Bíblia diz que é azul, para mim é azul. Se a Bíblia diz que é verde, é verde. Se diz que se está aqui, é nisso que eu creio. Eu preciso me agarrar em uma coisa para crer verdadeiramente do jeito que está escrita. Mesmo que isso seja sombras, mesmo que sejam coisas que as pessoas não entendiam na época, mas não quer dizer que não aconteceram. Pode digitar no Google, toda a ciência já afirma, houve um dilúvio na Terra. E aí, cada vez mais, a gente vai comprovando que aquilo que Deus está fazendo, por mais que estejamos ocupados conosco, com as coisas terrenas, Ele continua fazendo. E nós precisamos ver assim, eu estou atrasado ou estou adiantado na obra para concluir a arca? Por quê? Porque quando a trombeta tocar, quer dizer, quando a chuva vier, e é isso que significa, Deus vai selar essa arca. Nós precisamos estar com Cristo o tempo todo construído dentro de nós. E isso, com certeza, é uma coisa que vem de Deus. Mas não quer dizer que eu não canse, que eu não fraqueje. Não quer dizer que eu também, não fique com falta de paciência, cansado de algumas coisas. Não. Dá para ver que Noé era um homem como nós. Você imagina, com certeza ele cansou muito, encheu o saco, as pessoas passaram, ele abriu mão de muitas coisas na vida dele, mas ele conclui a obra. Ele vai até o fim, como a gente leu. E Deus também cumpre a sua palavra. E choveu aqui, diz que abriram as comportas do céu. Gente, a gente vê chuvas que são chuvas que nem se comparam com as daquele tempo,
que se chover 6, 10 horas seguidas uma tempestade, você vê o que acontece. Imagina abrindo as comportas do céu. Você já viu uma comporta aberta de uma hidrelétrica? Você imagina isso, gente? É uma loucura. Deus ele vai cumprir com certeza e vai permanecer na aliança que ele fez com a igreja dele, que é a fé em Cristo Jesus. E é isso que é a manutenção da arca. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Gênesis capítulo 9, para a gente terminar. Deus abençoa Noé, começar do verso 8 em diante. Então declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele. Veja bem, Deus declarando para eles ali. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós. E com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Tudo o que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós, de todos os seres vivos e de toda a carne. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir a forma de vida. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. Amém? Ele está falando do arco-íris. Porque a teoria é que até o dilúvio, a terra era um outro tipo de terra. Veja bem, nós estávamos no capítulo 6 de Gênesis, né? Nós vemos que há pouco tempo atrás aqui, né, já tinha a geração de Adão inteira, se você ler o capítulo 5 de Gênesis. A geração adâmica. Tudo isso, com certeza, quando a palavra diz que ele abre as torrentes do céu, né, é porque não havia chovido ainda sobre a terra. Há uma teoria sobre isso, porém são só teorias, porque aquilo que a Bíblia não diz, a gente não vale nem muito especular. Mas, porque é o seguinte, quando o arco-íris, por que não poderia não chover? Porque a gente sabe que quando a chuva vem e bate o sol, e nas gotículas de água, a gente consegue ver o arco-íris, que são as cores do prisma. Amém? São todas as cores que compõem o universo. Então, se naquele momento Deus cria o arco-íris, dá para entender que antes então não chovia. Por quê? Porque se chovesse, já teria o arco-íris. Perfeito. Então, quando Deus cria o arco-íris, e eu gosto demais do que ele diz aqui assim, que o arco, quando ele olha o arco, então ele vai reunir as nuvens e começa a chover sobre a terra. E aí quando forma o arco-íris, ele lembra da aliança que ele fez com o homem. Isso é uma analogia sensacional, né, da presença de Jesus, da presença do Espírito Santo de Jesus. Porque cada vez que Deus olha para nós sem Jesus, nós somos passíveis da sua ira. Mas quando Jesus entra entre o olhar de Deus e o olhar humano e a presença humana, então, ele lembra da aliança que fez. Aquele que crer em meu filho será salvo. Jesus é essa aliança nas nossas vidas. Nós, quando ceiamos, participamos dessa aliança. O que é aliança? Compromisso.
E nós não somos daqueles que olhamos para trás, que abandonamos um compromisso. Nós votamos e cremos. E eu creio que toda essa questão da pandemia vai mostrar realmente aquele que continua a pregar os pregos da arca de Cristo na sua vida. Eu creio que agora os cultos vão voltar, mas dá para ver online, dá para ver as coisas assim, pessoas que a gente não imaginava que estão sendo tocadas e atingidas pela palavra. E pessoas que nós imaginávamos que às vezes nem entram. Eu até me incomodei no início, mas aí eu parei e pensei e falei assim, eu faço isso para quê? Eu faço isso para Deus, irmãos. Às vezes a gente pensa muito nas pessoas, mas a gente esquece que as pessoas são pessoas. Se o Senhor não cuidar de nós, a gente vai para o abismo, entendeu? Se não for o Senhor, né, a gente volta para a lama. Então, tudo que a gente faça, o apóstolo Paulo fala bem, faça como se fosse ao Senhor. Então, quando eu venho aqui, mesmo assim, com dor de garganta, ou quando eu venho aqui, ou quando a gente toca, ou quando a Aninha toca, quando o pessoal sai de casa, e nós não paramos. Nós fizemos todos os cultos, com Covid, no vermelho, no laranja, seja for a cor que for. Nenhum funcionário aqui, nenhum monitor, nenhum pastor parou incessantemente de orar. Eu estive aqui praticamente todos os domingos e quartas-feiras. E é assim que a gente deve se continuar. Porque se eu esmorecer, né, com certeza Deus vai pegar, vai usar outra pessoa, né? Mas não é isso que Ele quer. Ele é, quando eu estou fraco, então Ele é forte. E o poder dele pode se aperfeiçoar na nossa fraqueza. No nosso cansaço, na nossa estafa. É isso que a gente precisa entender. Imagina se a Rose cansasse de cantar. Entendeu? Lógico que ia ter uma outra pessoa para cantar, mas nós fomos incumbidos de uma obra. Não dá para olhar para trás, Odair. Não dá para olhar para trás, irmão. Você que está aqui em tratamento. Você que cumpriu a quarentena, cara. Não dá para olhar para trás. Tem que olhar para frente, irmão. Você imagina se dos 100 anos que ele passou construindo a arca, ele desistisse nos 70. Ah, cansei dessa arca, não vem chuva. Cansei de servir a Deus. Jesus não voltou. Aí, irmão, aí nós estamos perdidos. Porque quando a chuva vier, Ele vai fechar a porta por fora. Amém? Não esmoreça, amém? Jesus é a arca. Você tem uma missão assim como Noé. Você foi escolhido assim como Noé. Deus usou de graça e misericórdia com as nossas vidas. Obrigado porque Ele nos mantém aqui, porque Ele nos fortalece. Não podemos esmorecer, amém? Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos orar, louvor venha à frente. Não sei. Qual foi a primeira que cantou? Teu amor não falha. Amém. Deus querido, dá para ficar aqui, Caio? Dá? Deus querido, obrigado por esse momento. Vou voltar onde eu estava aqui. Obrigado por podermos estar aqui. Oh, Deus.
Eu me lembro de uma carta que Paulo escreve para Timóteo. E a gente vê aqueles que servem passando por um monte de perrengue, entendeu? Paulo fala assim, ó, não deixe de tomar do suco da vide todos os dias por causa das tuas constantes enfermidades, diz para Timóteo. E Paulo muitas vezes sofria de dores horríveis nas costas e alguma outra dor, que ele é chamado de espinho na carne, que essa foi dada por Deus para ele não se ensoberbecer. E cada vez que eu vejo os sofrimentos que nós temos, as coisas que nós passamos, os altos e baixos emocionais ou físicos, quer que seja, entendeu? Eu creio que tudo isso coopera para o nosso bem. Coopera para que a gente esteja aqui em espírito e não na carne. Para que a gente queira impressionar a Deus, sendo impossível, isso é lógico. Porém, cada vez que a gente ministra, ora ou canta, ou cumprimenta o irmão, ou ajuda um próximo, que isso possa chegar na presença de Deus como uma oração. Que isso possa chegar na presença de Deus como um sacrifício, um aroma suave. Porque é difícil, eu acho muito difícil nós agradarmos a Deus em qualquer coisa. Mas uma coisa é real, que com certeza o coração dele se alegra. É quando nós obedecemos a sua palavra. É quando nós amamos ele acima de tudo, de todas as coisas, é o nosso próximo como a nós mesmos. E que a gente não esmoreça na construção dessa arca, porque essa porta vai fechar. E eu quero estar dentro da arca e não fora. A arca é o paraíso. Amém? A arca é Jesus. Amém. Teu amor nunca falha. Faz todo sentido essa letra.
o Senhor faz coopera para o nosso bem. E nós sabemos, cada vez que lemos a Tua palavra, cada vez que sentamos, estudamos, oramos, cada vez que nos alegramos ou nos entristecemos, Pai, os nossos olhos estão em Cristo, porque o Senhor achou graça, focou a Tua graça e misericórdia em nossas vidas, e nós nem merecíamos. Nos ajuda, Deus, a continuar, Senhor, a construir a arca, a concluir a obra que o Senhor nos deu. O Senhor nos enviou um ajudador precioso para isso, que é o Teu Espírito, o Espírito Santo. Sem Ele, nós não conseguiríamos concluir a arca. E nós sabemos que através dele, Pai, pela fé em Cristo, nós conseguiremos, pela Tua promessa e pela aliança que o Senhor firmou conosco, em nome de Jesus. Despede-nos na Tua paz, dá-nos uma semana abençoada, nos protege, Senhor, e nos livra de todo mal. Fortalece, Senhor, os nossos sistemas imunológicos, conceda saúde às nossas vidas, Deus. Aqueles que estão doentes, que recebam o Teu toque de saúde agora nesse momento, pela Tua graça, amor e misericórdia, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo privilégio, porque é um privilégio estarmos aqui. Amém? Que o Senhor lhe abençoe e lhe dê a paz, e faça resplandecer a Tua face sobre ti. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Vamos em paz. Amém. Até quarta-feira, às 8 horas.